temos como tema agora, nesse segundo horário, falarmos a respeito de gratidão e plenitude. Há duas forças que atuam dentro de nós, que são consequência das nossas posturas e que determinam movimentos muito significativos na nossa vida. Uma nos leva para o mais, a outra nos leva para o menos. Uma nos acrescenta e nos enriquece, a outra nos subtrai e nos diminui. Estas forças são, respectivamente, a gratidão e a exigência. Nós já tivemos oportunidade de começar a falar sobre isso no tema da manhã, quando falamos da nossa postura diante da vida. E realmente, se nós observarmos, a maior parte das nossas queixas na vida tem como pano de fundo uma exigência. Uma exigência de que o outro seja diferente, uma exigência de que a vida seja diferente, que o destino seja diferente, que as circunstâncias sejam diferentes. Sempre projetado fora, sempre olhando para fora. No movimento da exigência, nós nos desconectamos da realidade. Porque a exigência, ela é fruto de uma sensação ou de um estado de direito. Somente exige aquele que se sente possuidor de uma possibilidade, de uma capacidade ou de um merecimento. Então, aquele que exige algo, ele se coloca numa posição de destaque, como se necessitasse ou se merecesse ser servido pela vida. E é interessante porque esta postura de exigência, ela muito frequentemente ela é mascarada. Por exemplo, na minusvalia, na baixa autoestima, nós temos um desmerecimento de si mesmo. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela está em um movimento de acusação. Acusação a si mesmo, em um pretenso vazio ou incapacidade, e acusação a outros. O primeiro movimento, muito importante, do qual nós falaremos mais tarde, é que quando nós nos acusamos, nós já dissemos pela manhã, nós estamos acusando aos nossos pais. Acusamos a nossa fonte, acusamos a nossa origem. Mas aquele que se coloca numa baixa autoestima entra em um estado que nós conhecemos como carência afetiva ou carência emotiva, afetiva, sexual. E o carente é alguém que espera que o outro supra as suas necessidades. Então, se nós olharmos bem, o carente sofre porque o outro não se comporta como ele acha que deveria se comportar. Porque não tem o afeto ou o amor do jeito que gostaria ou que acha que merecia ter. Porque não consegue ter uma relação ou um afeto da maneira como idealizou. O que verdadeiramente está por detrás da carência afetiva e do sentimento de menos-valia? É um sentimento oculto de grandeza. O carente, na verdade, é um grande manipulador. Como não se dá aquilo que merece, exige que os outros o deem. Então, enquanto o carente demanda afeto, ele o faz porque não se dá o afeto que merece. Como não se ama e não se valoriza, espera que o outro o ame e que o outro o valorize da forma como ele não faz. E no momento que exige que o outro faça aquilo que ele não faz, ele se coloca numa postura de arrogância. É como se dissesse assim: quem é você para não me servir da maneira que eu necessito? Quem é você para não fazer aquilo que eu preciso? Só que esse sentimento é mascarado. Esse sentimento não vem à tona com essas palavras. Ele vem à tona com o sentimento de eu não mereço, olha o que o outro faz comigo. Mas
somente se posiciona desta maneira porque tem dentro de si uma grande exigência. E esta exigência é de que o outro faça aquilo que nós não fazemos por nós mesmos. Mais cedo nós falamos sobre alto amor, e geralmente as pessoas confundem o alto amor com egoísmo. Mas tem uma diferença gritante. No alto amor nós estamos conectados com o coração e com a própria necessidade. No egoísmo nós só olhamos para o próprio umbigo. Então tem uma imagem simples para nós entendermos isso. Quando nós vamos voar, a aeromoça diz procedimentos de segurança. Antes do voo começar, ela diz assim: se acontecer despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. E então o que ela diz? Coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar um idoso, uma criança ou quem quer que necessite ao seu lado. A falta de alto amor, que é a carência afetiva, é quando você tenta botar desesperadamente a máscara no outro sem colocar em você mesmo. Morre você e morre o outro. É aquela pessoa que diz assim: eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinha. Para os outros eu faço tudo, para mim nada. Para os outros eu estou disponível o tempo todo, mas para mim eu sinto vergonha de receber. Quando o outro quer me dar ou quer fazer algo por mim, eu sinto que está inadequado, porque no fundo sente que não merece. Não quer incomodar o outro. E não incomoda porque não sente que merece equilibrar com o outro. Ou seja, dá e não aceita receber. Então, na verdade, o bonzinho não é alguém que tem verdadeiramente a bondade dentro de si. O bonzinho é um carente afetivo que não reconhece o próprio valor. E faz para o outro porque teme decepcionar o outro e perder o afeto do outro. Então não pode nem correr o risco de que o outro deixe de gostar, de que o outro se sinta decepcionado, de que o outro fique enraivecido, de que o outro se incomode. Então faz tudo para o outro para estar sempre agradável e bonito aos olhos dos outros. Até o dia em que apresenta a boleta. Porque chega sempre um dia em que pede a conta. E aí, sai de baixo. Alto amor é quando você bota a máscara em você porque você precisa sobreviver. E como está com a sua máscara, do seu autocuidado, das suas necessidades, da sua sobrevivência, então você olha para o lado para cuidar de quem quer que você possa. Porque alto amor é amor, então você estende para o outro o cuidado também. E o que é egoísmo? Egoísmo é quando você coloca a máscara em você e fica indiferente ao outro. Ou, o que é mais frequente, você coloca a máscara em você e pega a do outro porque a sua pode falhar. A gente ri, mas eu posso garantir que 100% das pessoas que estão aqui, incluindo eu, fazemos isso. Fazemos. Sabe por quê? Sempre que sobra algo na nossa vida, falta para alguém. Nós temos roupa sobrando no armário, nós temos comida sobrando na despensa, nós temos alguns dinheiro sobrando no banco, potencialidades sobrando dentro da alma. Cada um tem algum aspecto de algo que sobra. E, quando nós não olhamos para aquele algo que sobra como fonte de amparo e de afeto para o outro, como algo que pode acrescentar a vida do outro, então nós desperdiçamos e guardamos excessivamente. Por isso eu posso dizer que 100% de nós temos. Alguns guardam tempo, outros guardam dinheiro, outros guardam roupa, outros guardam conhecimento, outros guardam possibilidades. E vai guardando para quê? Para quem? Para quando? A vida passa enquanto a gente guarda. O grande movimento da vida é quando nós sabemos receber e partilhar. Aquele que só recebe, mata a vida. Aquele que só partilha, se esvazia. Nós precisamos dos dois movimentos. E para saber verdadeiramente partilhar, é preciso saber receber.
Tem uma imagem muito bonita no Evangelho que a irmã Aila Pinheiro um dia compartilhou conosco num evento lá em Belo Horizonte que me tocou muito. Ela disse que o Rio Jordão, que o Mar da Galileia, os mares no Evangelho, alguns deles não são mares, são lagoas, mas recebiam o nome de mares. Então, por exemplo, o Mar da Galileia e o Mar Morto não são mares verdadeiros, são lagoas, são grandes lagoas. Então, o Mar da Galileia, ele é formado pelo degelo do maciço de Golan. As águas descem do maciço e chegam até o grande lago que é conhecido como o Mar da Galileia. Dele sai o Rio Jordão, que fertiliza uma larga faixa de terra até chegar aonde? Até chegar no Mar Morto. E lá no Mar Morto as águas param. O Mar da Galileia é um mar cheio de vida, cheio de peixes, cheio de abundância. Porque ele recebe e dele flui. Mas o Mar Morto é um mar sem vida, porque ele só recebe. E ali a densidade salina é tão alta que vida nenhuma prospera. Então vocês vejam que imagem interessante. O Mar da Galileia é cheio de abundância porque sabe receber e sabe deixar fluir, escoa. Já o Mar Morto só recebe. O carente é alguém que só quer receber. É alguém que só olha para aquilo que lhe falta. Não olha para aquilo que verdadeiramente tem para dar. Porque frequentemente quando dá afeto ou algo, o dá com a intenção de manipulação. Com a intenção de sedução e ganhar algo em troca. Isso não é verdadeira partilha. Isso é manipulação afetiva. Então a exigência é um estado que nos coloca numa condição de profundo adoecimento. Porque a exigência é a não concordância com a realidade. E ela se baseia numa falsa imagem de nós mesmos. O Ítalo cantou aqui para nós de uma forma muito bonita, e ele utilizou uma música que ele disse que se baseia na parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é um grande símbolo para nós, porque ela movimenta todas as forças da nossa alma. Ela representa um movimento de desconexão criatura-criador, um movimento do sintoma e o movimento do retorno à fonte. Ela tem as 3 fases. Vejam que interessante. Como que começa um movimento de desconexão do filho pródigo? Diz o Evangelho que ele é um filho jovem, cansado da vida. O que é jovem? Significa inexperiente neste caso. O que é cansado da vida? Numa pulsão de morte. Então, ele, inexperiente, numa pulsão de morte, olhando para o menos ao invés de olhar para o mais, ele chega até o seu pai. E o que ele faz? O que o filho pródigo faz? Ele pede a herança dele? Não, senhores. Ele exige. O Evangelho é muito claro. O filho chega e exige a sua herança. Agora me digam, desde quando uma herança pode ser exigida? O filho, ele tem direito à herança? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não? Quem não quer brincar? Só metade levantou a mão. A questão é o seguinte: o filho só tem direito à herança do ponto de vista jurídico, na transmissão dos bens. Fora isso, ele não tem direito nenhum. Herança não é direito. Herança é um presente. Presente que os pais dão para o filho após uma vida de luta e de sacrifício. E por que os pais dão esse presente para o filho? Para que para o filho a vida seja mais leve. E para que o filho possa ir mais longe, sem ter que passar pelas mesmas dificuldades que os pais passaram. Então ele já chega com um algo. E a partir daquele algo ele começa a construir na vida que é dele. Então, herança não é direito, herança é um presente. Quando o filho olha para a herança como um direito, perde direito à herança. No plano da alma, desrespeita profundamente os pais. Filhos de pais vivos que disputam a herança dos pais,
querem inconscientemente matar os pais. Porque só assim podem ter direito à herança. Filhos de pais desencarnados que brigam pela herança desrespeitam profundamente os pais. Porque não olham para o sacrifício e a luta, olham apenas para o seu pretenso direito. Herança não é direito, herança é presente. Então o filho pródigo é um símbolo da desconexão porque ele começa em uma exigência. E naturalmente, aquele que exige, ele se sente um ser de direitos. Porque ele se sente um ser de direitos, ele menospreza aquilo que ele recebe. Gratidão, gente, é muito mais do que dizer muito obrigado. Gratidão é um estado de reverência na alma. É um curvar-se dentro do coração, diante daquilo que se recebe. A pessoa que é verdadeiramente grata não é aquela que diz obrigado. É aquela que olha para o valor daquilo que ela recebe e faz valer até o último centavo, até o último algo que foi dado ali naquilo que ela recebe. Então, aquele que é grato, ele valoriza o que recebe. Ele utiliza o que recebe. Ele multiplica o que recebe. Dizer muito obrigado é simples polidez social. Nós aprendemos a dizer por obrigação. Mas dizer obrigado na alma é se curvar. Silenciosamente. Aquele que se curva diz: eu reconheço o valor, eu honro o valor, eu uso isto com maior respeito pela fonte que me entregou isto. Gratidão é cheia e ela leva para um grande movimento. Como o filho pródigo estava exatamente na outra fonte, da exigência, o que ele faz com a herança que lhe foi dada? Ele a dispersa. Diz o Evangelho que ele vai descendo pelo caminho, gastando dissolutamente a herança, até que nada mais da herança lhe sobra. Vejam que interessante. Por que ele desgasta a herança? Porque ele não olha para o valor dela. Então ele pode perder. Então ele pode desperdiçar. Então ele pode utilizar só para o prazer dele. Então ele pode esbanjar para aparecer com algo que ele não fez por conquistar. Porque ele com isso faz com grande desrespeito para a fonte que o gerou. Que aliás já estava muito clara na postura inicial dele. Quando ele diz para o pai que ele está cansado da vida e que ele quer a herança dele, ele está dizendo: eu quero me apartar de ti. Eu quero sair da sua presença. Eu quero me desconectar. E desconecta do mais profundo de si mesmo. Qual que é a consequência disso? Aonde que o filho pródigo chega? No fundo do poço. No fundo do poço ele está solitário, vazio, ausente de possibilidades. Então ele começa a comer com os porcos. Ele se emprega em um lugar que cuida de porcos e ele começa a disputar com os porcos a comida que sobra. E aí, nesse momento, algo muito importante acontece. Nesse momento, ele faz uma virada. Qual é o momento que o filho pródigo começa a se curar? Quem sabe? O que acontece que ele começa a se curar? Oi? Quando? Espera aí, gente, um de cada vez, fala. Quando ele se arrepende. Não. Se arrepender é fase do processo. É o começo. Mas não é o movimento que faz a cura. Sabe por quê? Muitos de nós nos arrependemos e não fazemos nada. Muitos de nós ficamos presos, não exatamente no arrependimento, mas em algo semelhante ao arrependimento, que se chama remorso. Mas tem uma grande diferença entre o remorso e o arrependimento. No remorso a gente reconhece o erro, sabe do equívoco, vê os efeitos dele, mas nós não caminhamos para o mais. Nós pegamos a chibata e ficamos lá nos maltratando. Ah, que eu mereço sofrer. Ah, que eu fiz. Ah, olha como que eu sou. A pessoa que está na menos-valia, muito frequentemente está no remorso.
O remorso é filho do orgulho, então a pessoa não começa de novo. O arrependimento, sim, leva a pessoa à reparação. Faz um grande movimento. Quando ele vai trabalhar com o pai, também não. Ele vai trabalhar com o pai como efeito daquilo que aconteceu nele. Então vocês duas falaram algo muito importante. Falaram aquilo que aconteceu no começo e no final. Mas tem algo que acontece aí nesse meio que passa desapercebido para nós, que é muito importante. O que acontece entre ele ficar no fundo do poço e se arrepender e ele decidir voltar para a casa do pai? Ele se lembra da casa do pai. O que na casa do pai que ele se lembra? Que os empregados eram bem tratados. Como que os empregados eram tratados? Com quê? Dignidade. Esse é o momento que ele começa a se curar. O momento da cura, que faz a conversão na alma, é quando ele se lembra da dignidade na casa do pai. E então ele diz para si mesmo: na casa do meu pai, o menor dos jornaleiros, aquele que trabalha por jornada, é tratado com dignidade. Eu irei voltar. Se o meu pai não me receber como o filho, ele ao menos empregar-me-á na sua seara, e eu serei tratado com dignidade. Olha que interessante. O que aconteceu no coração dele naquele momento, gente? Quando ele se arrependeu, ele olhou para o valor da casa do pai. Ele olhou para a grandeza da casa do pai. Ele olhou para aquilo que estava cheio na casa do pai. Ele olhou para aquilo que ele tinha e perdeu. Naquele momento ele se curvou. Como é que chama isso? Isso se chama gratidão. Naquele momento ele começou a sentir gratidão por aquilo que ele tinha e que ele menosprezou. Então ele se dá conta que ele perdeu tudo aquilo porque ele escolheu. Eu tinha e não valorizei. Como é bom aquilo que existe na casa do Pai. Como é rico aquilo que existe na casa do Pai. Como é grande aquilo que existe na casa do Pai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar correndo para lá. Se ele não me aceitar, ao menos ele vai me empregar. Esse é o movimento da gratidão. Esse é o movimento que torna tudo cheio dentro de nós. Quando nós olhamos com gratidão para algo, significa que nós retiramos aquilo que está cheio. Por exemplo, muitas pessoas acham que podem seguir para frente em um relacionamento afetivo, deixando para trás todos os outros relacionamentos que viveram. Muitas pessoas dizem assim: eu curo um relacionamento com outro. Eu viro a página e sigo em frente para a minha vida, porque o que importa é eu ser feliz. Não é assim? O que acontece quando a gente faz isso? Começa a rodar em círculo igual peru tonto. De relacionamento em relacionamento, sem que nenhum relacionamento flua. Por quê? Porque estamos olhando com profunda ingratidão para tudo que veio antes. O Rossandro falou-nos pela manhã a respeito do perdão. E ele disse que muitas vezes a pessoa não perdoa porque precisa de alguém para se colocar como culpado. E para responsabilizar pelas coisas da vida. Isto, sem dúvida, é algo importante. Mas tem também uma outra questão que se mostra aí. Muita gente não perdoa para que não tenha que encarar o amor que está oculto por debaixo da ferida. Então permanece magoado para não reconhecer que ama e que aquela pessoa ou aquele relacionamento é muito importante. Então mantém mágoa às vezes uma vida inteira só para se manter vinculado. Brigar e ficar magoado é um bom jeito de se manter vinculado, embora seja uma maneira doentia. Por exemplo, tem gente que processa uns ao outro a vida inteira, e a vida inteira tem que se encontrar no tribunal. A vida inteira briga, a vida inteira depende, a vida inteira fala do outro.
que é isso? Isto é amor. Adoecido. Como não olha para o amor, fica na ferida, olhando para o vazio, olhando para o que não teve, olhando para o que queria ter tido, olhando para aquilo que faltou, em vez de olhar para aquilo que está cheio. Só é possível seguir para frente para uma vida plena quando nós seguimos reconciliados com tudo que veio antes. Reconciliar é ser grato por tudo. É dar um lugar de amor no coração para tudo e para todos. Andrei, você está querendo me dizer que eu tenho que dar um lugar de amor no coração para aquela pessoa que me magoou, para aquela pessoa que me feriu, para aquela pessoa que me traiu? É exatamente isso. Porque antes de haver mágoa, traição ou violência, houve amor. E sem reconhecer que aquele relacionamento merece o respeito pelo amor que houve, não é possível superar as feridas. Por exemplo, não existe ex-namorado ou ex-namorada, nem ex-companheiro ou ex-companheira, ou ex-marido ou ex-esposa. Existe primeiro amor, segundo amor, terceiro amor. Nenhum amor que vem depois substitui o que veio antes. Portanto, ninguém deixa de ser para ser ex. Quando nós transformamos alguém em ex, nós desrespeitamos aquela pessoa. E é como se nós pudéssemos valorizar aquilo que temos agora sem reconhecer o valor daquilo que veio antes. Frequentemente, quando nós entramos num relacionamento afetivo, nós começamos a ter ciúme das parceiras ou dos parceiros das pessoas que estão conosco, não é assim? Afinal de contas, aquela pessoa teve a parceira ou o parceiro por tanto tempo. Ora, vejam se essa é a postura adequada na alma. Quando nós ficamos com ciúme e não permitimos que a nossa parceira ou o nosso parceiro expresse o afeto que tem por aquela pessoa, a gratidão, o carinho, a amizade, o respeito, o que é que nós estamos dizendo para ela? Esse amor não é digno. Mas nós só temos este relacionamento agora porque aquele relacionamento deu errado. Se aquele relacionamento tivesse dado certo, nós estaríamos tendo relacionamento agora? Não. Então, qual é a postura que nós devemos olhar para os primeiros amores das pessoas que estão conosco? Com gratidão. Só porque você liberou o espaço, agora nós podemos ter esse relacionamento. Muito obrigado. Você fez algo grande por nós. Isso é muito importante. Isso é uma figura de profundo respeito. Significa, eu respeito você com toda a sua história. E agora nós podemos estabelecer o nosso vínculo livremente. Quando nós interferimos nas histórias passadas de quem está conosco, ou quando nós não damos um lugar de amor para aquelas relações que vieram antes, nós permanecemos presos naquelas relações. Nós não ficamos verdadeiramente livres para seguir aqui em um relacionamento. Aí ficamos cobrando coisas aqui deste relacionamento que tem a ver com relacionamentos passados. Ficamos trazendo a sombra daqueles relacionamentos para relacionamentos atuais. Ficamos sem dar uma entrega total. Por exemplo, muitas pessoas não casam e ficam em eternos namoros porque não se colocam livre para verdadeiramente estabelecer vínculo com quem estão. Porque a alma está presa naqueles amores antigos. Imagina um tanto de elástico prendendo em coisas do passado. E você quer seguir para frente, o que aquele elástico faz? Ele vai ficando cada vez mais tenso. Então, como é que a gente rompe esses elásticos? A gente rompe quando a gente reconcilia. E a gente reconcilia quando a gente segue com um lugar de amor no coração. Então, nós reconhecemos que vamos ter sempre um lugar de respeito e de amor por aquelas pessoas que vieram antes. Ainda que o vínculo aqui agora seja mais forte. Está claro esse conceito, gente? Porque ele parece exatamente a contramão daquilo que nós estamos acostumados.
Então, a gratidão é quando nós olhamos cheios para algo ou para alguém. E esse movimento de olhar para aquilo que está cheio, ele nos plenifica. Mas esse movimento de olhar para o que está cheio, ele começa de uma forma muito importante na relação mais importante da nossa vida. Com quem é a relação mais importante da nossa vida? Com quem? Conosco mesmo? Quem acha que é conosco mesmo? Levanta a mão. Levanta alto. Não, senhores. Nós não somos tão importantes assim. Nós muitas vezes colocamos a gente em alta conta demais. Com quem é a relação mais importante da nossa vida? Com Deus? Também não. Só é possível ter uma relação verdadeira com Deus quando nós temos uma boa relação com as pessoas mais importantes da nossa vida. Qual é a relação mais importante da nossa vida? Com quem? Com o próximo? De jeito nenhum. Só é possível ter uma bela relação com o próximo quando nós temos uma bela relação conosco. Nós só temos uma bela relação conosco quando nós temos uma bela relação com a relação mais importante da nossa vida. Que é com quem? Com os pais. Sem sombra de dúvida. Os pais são a nossa grande fonte. Graças a eles nós existimos. Mas é nessa relação que nós manifestamos a maior ingratidão. É nessa relação que nós costumamos ser mais exigentes. E é exatamente devido à exigência e à ingratidão que várias outras áreas da nossa vida não fluem. Na relação dos nossos pais, e eu queria muita atenção de vocês nisso, porque isso é a coisa mais importante do dia que eu vou dizer. Na relação com os nossos pais, só tem uma coisa que nos leva para uma vida frutífera e livre. Essa coisa se chama gratidão. Não é o amor. Porque amor nós temos com os nossos pais sempre, mesmo que a gente não reconheça. Mas gratidão a gente tem que construir. Amor, mesmo debaixo das mágoas, ele está guardado. Mas a gratidão é algo construída, porque é devido a um olhar. Quando a gente olha para o que está cheio. Mas não é gratidão simples. A frase correta seria: gratidão, vírgula, sem críticas, vírgula, sem julgamentos, vírgula, sem exigências, vírgula, sem dó. E nessa segunda parte, quase todo mundo dança. Porque não criticar, não julgar, não exigir e não ter dó é algo difícil dentro da cultura nossa atual. Um dia, os nossos pais se uniram em um ato de amor. Ou não. E daí veio algo tão grandioso, tão infinito, tão gigante, que se chama? Como que se chama? Fala mais alto. Não. Daí veio a vida. Daí veio a vida, que é algo tão grande, tão infinito, tão gigante, que coloca os nossos pais num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem, independente do que venha depois. Mas o que vem depois é uma história humana. Dá, não dá, tem, não tem, pode, não pode. Todo pai é cheio e vazio. Todo pai é humano. Aí a gente faz uma lista daquilo que não teve, daquilo que queria ter tido, daquilo que achava que merecia ter, daquilo que não gosta na personalidade deles, e fazemos uma mão cheia de motivos para criticar, para exigir e para julgar. E passamos a vida inteira com aquilo. Muitas vezes silenciosamente dentro do coração. Eu vou ser melhor que papai. Eu vou ser melhor que mamãe. Desse jeito que papai e mamãe fizeram, eu não faço de jeito nenhum. O que quer dizer que eu vou fazer? Melhor.
Então, nós olhamos para essa mão cheia daquilo que não teve, mas aqui, em cada célula nossa, tem 50% do papai e 50% da mamãe. Vibrando 24 horas por dia, 365 dias por ano em nós. Que preço tem isso? Que valor tem isso? Isso é infinito. Então nós fazemos uma lista daquilo que não tivemos, sem agradecer aquilo que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão. Das grossas. E não nos damos conta de que estamos sendo ingratos. E às vezes, essa lista daquilo que não teve mesmo. Então a gente acha que porque a lista é justa, merece que a gente fique ali. Mas isso não é justiça. Isso é escolha. A gente escolhe focar naquilo que estava vazio. E portanto vai se esvaziando. Quanto mais exige, quanto mais critica, mais se esvazia. Mas eu disse para vocês que na relação com os pais sempre existe amor. Então, quanto mais a gente critica, lá dentro de nós, algo em nós reage. Porque lá no mais profundo, a nossa essência sabe que nós só existimos graças àqueles dois. Então, quando nós criticamos e colocamos-nos distante deles, lá dentro, aquele lugar da alma se coloca cada vez mais perto. Sabe o que acontece? A gente começa a ficar cada vez mais parecido com aquele que a gente critica. Sabe aquela coisa de eu falei da mamãe, estou fazendo igual? Falei do papai, estou fazendo igual? Ou, falei da mamãe, quis fazer melhor e saiu pior? É o que acontece. Quando nós não desenvolvemos gratidão, nós repetimos frequentemente o destino. Então, na relação com os nossos pais, não cabe perdão nem entendimento. Só cabe perdão quando nós estamos olhando aqui para a superfície. Mas quando nós mergulhamos lá no mais profundo, não cabe perdão. Dizer que nós temos que perdoar os nossos pais é pura arrogância. Significa que nós estamos olhando para o que faltou sem olhar para o que foi dado. Será que nós somos assim tão especiais que nós podemos ignorar tudo o que foi dado e eles ainda têm que continuar dando? Na relação com os nossos pais, nós nunca nos tornamos credores, nós somos sempre devedores. Aquilo que eles nos deram é infinitamente maior do que aquilo que não foi dado. Para a nossa felicidade, só depende de nós focarmos naquilo que foi dado. Aquilo que não foi dado não é verdadeiramente importante em termos de falta. Ao contrário, muitas vezes é exatamente devido àquilo que não foi dado que nós nos tornamos os homens e as mulheres que somos hoje. Com virtudes e conquistas que só vieram porque houve falta. Quando nós olhamos para aquilo que está cheio, nós nos enchemos. Quando olhamos para o que está vazio, aquilo se esvazia. As pessoas se enganam quando acham que nós somos o efeito da nossa infância e da nossa adolescência. Como se esse efeito pudesse ser algo independente de nós. Não é. Nós não somos escravos daquilo que nós vivemos. Nós somos o resultado daquilo que interpretamos do que foi vivido. Então nós podemos sempre reescrever a nossa história. Nós podemos sempre reinterpretar a nossa história. Nós podemos sempre dar um novo sentido e direcionamento para a nossa história. André, e aquelas coisas tristes ou doídas que eu vivi na minha infância e na minha juventude? Ora, as coisas difíceis você tem duas opções. Ou elas podem ser um esgoto, que contaminam o terreno da sua vida. E você vai ficar ali o tempo todo, olhando para aquilo que faltou, dizendo,
o fedor daquilo, a contaminação que aquilo é, a tristeza de ter aquilo na sua história, uma violência, um abandono, um abuso, uma falta, aquilo que você queria ter tido. Você pode passar a vida inteira contando para o outro que você é vítima disso, fazendo o papel de vítima e de pobrezinho, e com isso retirando a sua força e a sua grandeza. É uma escolha. Isso representa que você tem dó de si mesmo. Ou você tem opção. Você pode pegar aquele esgoto e transformá-lo em adubo. A matéria-prima é a mesma. A única diferença é como você trata aquilo que está na sua história. Quando nós olhamos para a nossa história com aceitação por tudo aquilo que nós tivemos, então tudo que foi vivido ganha uma força. E nós ficamos mais fortes. Você está querendo me dizer que a falta, que o abandono, que mesmo a violência e a dificuldade pode se tornar uma força na minha vida? Exatamente. Você pode transformar tudo isso em adubo e daí vir algo grande e novo para a sua vida. Então, na relação com os nossos pais não cabe perdão. Não cabe perdão porque nessa relação nós não temos nem direito a ficar magoados. Aquilo que foi dado é infinitamente maior do que aquilo que não foi dado. Mas também não cabe entendimento. Nós somos capazes de entender os pais? Alguém aqui, levanta a mão aqui quem entende os pais 100%. Completamente. Um pequenininho lá atrás. Nós compreendemos os pais naquilo que eles nos explicam, naquilo que nós passamos a viver, porque muitas vezes, por exemplo, quando nós somos pais, nós passamos a entender a paternidade dos nossos pais, não é assim? Então, quando passamos por algo semelhante, mas nem os nossos pais se entendem 100%, como é que nós vamos entendê-los 100%? Não é possível. Então, eu estava contando para vocês a respeito da Mafalda, falando a respeito da impossibilidade de nós compreendermos os pais, não é? Então, a amiga chega para ela e pergunta para ela: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E ela lhe diz: mas se você chega no cinema, no meio do filme, você entende o filme? E a amiga responde: não, porque o filme já tinha começado. Então a Mafalda conclui: quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Já estavam no meio do caminho. E isso é muito importante porque nos mostra que quem não assistiu o começo do filme não pode julgar o enredo. Não pode analisar os personagens. Não pode falar das circunstâncias. Então, no livro Libertação, de André Luiz, tem um diálogo do mentor, que se não me engano é Gúbio, com Gregório. Gregório é um chefe de falange na região inferior e ele está obsediando Margarida. E Gúbio vai tentar socorrer Margarida. Mas ele tenta pedir a Gregório permissão. E aí eles começam a estabelecer um diálogo. Em um determinado momento, Gregório pergunta assim para Gúbio: por acaso julgas-me os atos? E a resposta de Gúbio para ele é magistral. Gúbio diz assim: quem sou eu para julgar-te os atos? Somente se eu tivesse caminhado nos teus sapatos, poderia eu ajuizar sobre as tuas atitudes. Essa resposta é magistral. Eles querem dizer: se nós não caminhamos no sapato dos outros, nós não sabemos o preço que custou. Nós não sabemos aquilo que foi a renúncia, o sacrifício, a dor, a dúvida. Então, quando nós olhamos para a história dos nossos pais e lançamos interpretações, na verdade o que nós estamos fazendo é projetando a nossa própria história, vontade e necessidade neles. Como se eles pudessem ou devessem ter se comportado dessa ou daquela maneira. Mas quando nós tomamos consciência de que isso não é possível, de que nossos pais têm a história que eles foi possível, só eles conhecem aquilo que foi possível e aquilo que não foi, então nós podemos ter aquela postura que é o grande tesouro da vida. Essa postura se chama aceitação. Aceitação é o ingrediente da gratidão.
A única coisa que pode haver na relação com os pais é uma aceitação plena daquilo que eles são, daquilo que foi possível, daquilo que foi realizado. Quando nós temos uma aceitação do que foi possível, da forma que foi possível, então aquilo se torna um tesouro. A grande aceitação é quando nós olhamos para os nossos pais dentro do nosso coração e dizemos para eles: eu acolho a vida que você me deu. Eu aceito a vida que você me deu. Eu recebo a vida que você me deu, ao preço que ela te custou. Só você sabe o que pagou para que eu estivesse aqui agora. Como eu não conheço o preço que você pagou, eu não me julgo capaz de julgar nenhuma circunstância. Eu fico com aquilo que está cheio, com aquilo que está rico, com aquilo que está pleno dentro desta relação. E com isso eu tomo o melhor. Então, quando nós fazemos isso, de olhar os pais com aceitação, é como a árvore que antes criticava o solo no qual nasceu e que, portanto, retirou as raízes dele por estar cheias de críticas a este solo e feneceu, como se essa árvore colocasse e fincasse a raiz de novo na terra. E exatamente porque finca a raiz, começa a beber da seiva e começa a absorver tudo aquilo que é nutriente. Então, quando a raiz está bem fincada no solo, qualquer galha floresce. A galha profissional, a galha pessoal, a galha do relacionamento afetivo, a galha do relacionamento conosco mesmo, a galha do relacionamento com o próximo. Tudo isso depende da forma que nós lidamos com os pais. E com os pais só depende um olhar para aquilo que está cheio. Por isso, a postura que nos leva à gratidão é quando nós desistimos de exigir. É quando nós desistimos de querer aquilo que não teve e passamos a acolher a vida com aquilo que teve, com aquilo que foi possível. Olhando para aquilo que está cheio, nós nos enchemos. E porque estamos cheios do que foi possível, podemos talvez caminhar para aquilo que queremos. Mas quando tentamos caminhar para aquilo que queremos sem acolher aquilo que é possível, aquilo que queremos não se torna realidade ou nos leva para longe daquilo que precisamos. Então, um grande movimento de força na vida chama-se gratidão. E a gratidão é o reconhecimento no coração do valor intrínseco de tudo e de todos, começando pelos nossos pais, os dignos representantes de Deus para nós. Querer ter uma relação direta com Deus sem se curvar diante dos pais é ilusão. Os pais são o portal que nos apresentam a Deus. São aqueles que Deus elegeu para serem os pais certos que nós necessitávamos, não por terem as capacidades de nos dar as provas que precisávamos, mas por terem as forças e as características capazes de nos fazer grandes homens e grandes mulheres, desde que nós olhemos para aquilo que está cheio e nos enchamos daquilo que seja possível, da forma como foi possível. Assim, dizendo sim para a realidade, acolhendo como ela é, nós nos enchemos do maior e do melhor e podemos caminhar para o mais. Então, todo este conteúdo está nesse livro, Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus, que foi o último livro que eu publiquei. E eu agradeço mais uma vez a coordenação e agradeço a todos vocês pela oportunidade de partilhar. Rogo a Jesus que nós possamos todos caminhar para o mais, que possamos utilizar o Espiritismo como uma ferramenta verdadeiramente libertadora, não para justificar os sofrimentos, nem para explicar por que sofremos, mas para nos dar as ferramentas que nos libertam do sofrimento, para nos levar para aquilo que Jesus veio trazer. E Ele disse que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Esta vida em abundância é o grande objetivo e é o resultado da alma conectada consigo mesmo, com a família, com Deus. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Obrigado.